E aí, pessoal, tudo bem? Tivemos um pequeno atraso para começar a live. O Dr. Kátia teve um probleminha de conexão ali. Vamos aceitar aqui a participação dela. Certo? Aí, Aê! deu certo. Deu certo! Nossa, eu tô tentando desde cedo. Na minha conexão eu tentei de tudo e não entrou. Mas o pessoal me acha lá. Se você quiser avisar o pessoal por aí também, né? Acho que o grupo lá, aquela lista lá, né? Dos VIPs também. Ah, mas eles vão achar, porque eles entram no Kátia Macedo Premium, né? E eles estão vendo que eu tô lá. Entendi. Acredito, né? Não, sim. Kelly, você, né? Eles veem lá no Premium, veem lá em cima, né? Sim, sim, Ai, sim. que maravilha! Ó, o Rafael Tudo entrou aí, ó, bem? Edgar. E aí, Ai, Rafa, olha, hoje foi uma loucura. Eu tô tentando desde aqui, tem uns 11, 12 minutos no meu, tentei todas as redes, tentei de tudo, tudo que podia, mas não consegui. Que bom. não, sem Foram problema. avisados? Eu tô Ah, bem. então Como é maravilha. que você tá por aí? Olha, antes desse estresse aqui dessa rede não funcionar, eu estava melhor. Mas agora também, tá tranquilo. Ah, E faz parte. você, dentro do Acontece. possível? Não, então eu tô bem também. Estamos levando aí, aprendendo, né? Reaprendendo a trabalhar nesse novo modelo aí. Mas tem fluído bem, sim. Tá dando tudo certo. Apesar de eu ter Eu já começado a estava live aqui, acostumada. né? Hã? Apesar de eu ter Eu, começado a live, eu vou passar a bola para você fazer a introdução aí. Não, eu vou tocar, pode deixar, eu vou tocar. Ah, não, Tranquilo. você que é meu convidado, você é meu convidado. O pessoal que está chegando aí, olha, essa live, hoje o Instagram está muito cheio. Hoje não tem Anitta pelada, como tinha na segunda-feira, mas tem muita gente fazendo live ao mesmo tempo, tem Fábio Porchat e tudo. Então, eu vou pedir para vocês aí, até eu mesma tive esse tempo todo de dificuldade para entrar. Então, eu vou pedir para vocês aí, agora, clicarem nesse coraçãozinho que está aí embaixo, à direita, clicarem bastante para que o Instagram chame todo mundo, porque senão ele não consegue entregar a live. Então, se vocês puderem aí, Pati, Márcia, o pessoal que está entrando agora, se puderem clicar no coraçãozinho aí, desde já, eu sei que a gente não está falando nenhuma, Helenice também, não estamos falando nenhum brilhantismo, mas apertem aí, porque hoje está bem desafiador, doutor Eduardo também, apertem aí esse negocinho aí, tudo bem? Apertem aí esse negocinho bastante durante a live também, porque senão eles derrubam a live, sabe? Tá muito competitivo. Tem duas pandemias, a pandemia do coronavírus e a pandemia de lives. Com Então, certeza. para eles manterem a nossa live aí, Íria também, todo mundo aperta esse negócio aí. E se vocês acharem que esse tema, jurimetria, que é um tema muito importante, se vocês acharem que vale a pena outras pessoas aprenderem, pega esse aviãozinho que está aí do lado, professor Bezerra, Márcia, e podem disparar para outras pessoas aí, compartilhar isso, tá? Que vocês vão nos ajudar bastante a entregar, né? Não é nem a divulgar para outras pessoas, para entregar, porque tem muita gente, Gleicon também, pessoal aí, aperta esse coraçãozinho aí, o quanto que der aí, né? Pelo menos no começo, porque aí ele sustenta a live. Tá muito difícil hoje. A gente também, quinta-feira, né? A Vai gente chegando no fez aí final de num semana, horário. o volume de live vai aumentando, a concorrência vai ficando bem mais competitiva aí, né? É verdade, é verdade. Então, o pessoal, a gente sempre faz um bate-papo antes, mas hoje, função aí do nosso atraso, dá só tudo bem aí, José Chagas, dando um alô.
Elésio, o Borges também está entrando aí. Pessoal, a gente está vendo muita gente conhecida, alunos, parceiros, mas não dá para a gente cumprimentar todo mundo, porque senão a gente não vai conseguir fluir. Oi, Adeilson. Adeilson está fazendo a rotina de lives comigo aí, que está forte. Nayara e tal, estou vendo você aí, está forte nessas lives. Sônia Zerbinati de Campinas, Rafa, vambora. Norberto, a Advelida está aí também sigo você. Maravilha, Tânia, muita gente boa aí nessa parada. Oi, Elisa, tá aí. Gente, olha, vamos começar a nossa live. Vocês sabem que a gente está na Semana do Empreendedorismo e eu não sei quantos me conhecem, eu sou a Kátia Macedo, eu já trabalho há uns 8 anos, eu vim de uma vida executiva, eu sou advogada e engenheira. Nos últimos 8 anos eu trabalho ajudando advogados e pequenos escritórios a empreenderem com sucesso, terem mais e melhores clientes, terem mais estabilidade financeira e principalmente se diferenciarem no mercado. Então eu busco sempre me atualizar. Tenho aí uma pesquisa sempre de quem está no radar, quem está trazendo coisas novas. Quando eu não consigo saber, eu pergunto ao meu guru que está aí, Rafael Heliger. E foi o Rafa que me deu a dica. Falou, Kátia, tem uma pessoa aí boa aí para você conhecer. E aí a gente se conheceu, né, Caio? Na Fenalóia. Exatamente. Da Fenalóia, já estou juntando a Fenaló com a Datalóia. A Fenaló desse ano, eu fiz entrevista com ele, gostei muito, o pessoal gostou. E Fabiana, tudo bom, querida? E aí, Elisângela também, muitos alunos, pessoal chegando. Então, o que aconteceu? Conheci o trabalho dele, achei ele muito interessante. Olha, o Caio é administrador, também analista de dados, ele é fundador da Data Lawyer, depois ele vai explicar para a gente o que é, né? Nesse momento agora, vamos fazer mais perguntas técnicas. Esse troço aqui está caindo, mas não vai cair não, que eu vou segurar você. Então, o que é Data Lawyer? É um hub, né, de tecnologia jurídica e depois ele vai explicar para a gente essas palavrinhas todas, né? Tem produtos voltados para gestão, para análise de dados e, bom, Caio, o que a gente tem conversado essa semana, desde segunda-feira, desde sexta, a respeito de oportunidades, o que o advogado pode nesse momento, o que ele pode fazer, o que ele pode fazer para se atualizar, quais são as oportunidades. A gente tem focado muito em oportunidades. Oportunidades de novos negócios, prospecção de novos negócios, ou de usar outros recursos que ele ou ela não estavam usando até o momento, para ter mais e melhores clientes, como eu sempre falo, mais produtividade e mais efetividade também nas suas proposições jurídicas. Eu sei que isso é a sua pegada, né? Então, eu pensei, preciso falar com o Caio, porque isso tem todo sentido dentro do que a gente está falando. Então, as decisões dos tribunais, a gente sabe, eu sou advogada também, né? Mas não advogo. Aperta esse negocinho aí, esse coraçãozinho, até estabilizar essa live para não derrubar. Então, as decisões dos tribunais sempre influenciaram, obviamente, né, por força, a atuação do advogado. Né? Afinal, é com base da jurisprudência, né, que o profissional vai montando as suas teses, vai orientando seus clientes, né, e tem na cabeça o que pode prosperar ou não. Né? Agora, essa análise jurisprudencial sempre foi muito limitada, porque você nunca consegue analisar qualitativamente ou quantitativamente, na sua real extensão, a decisão do juiz, né? Você pode ver um ou outro, mas você não tem um mapa, né, geral, né? Agora, felizmente, essa realidade mudou. E principalmente com a jurimetria, que a gente sabe que consegue mapear, analisar várias decisões, o advogado consegue ter bem mais inputs, né, para poder fazer uma proposição que tenha mais chance de êxito. Agora, isso é a minha leitura do que é a jurimetria, né? Então, eu vou passar para você, mas antes de mais nada, eu vou dizer para o pessoal ficar até o final, porque o Caio tem um presente muito bacana que eu já ganhei. Eu não mostro para vocês porque está bem no meu celular, aqui dentro do celular, e é sensacional. Então, vocês fiquem até o final, que vocês vão ver jurimetria na prática. Eu amei. Ó, Caio, adorei o presente. Fiquem até o final, porque vem uma coisa aí bem diferente que acho que vocês não viram ainda. Caio, vamos lá, vou te explorar agora é a tua hora. Como é que é a jurimetria? Como é que funciona esse negócio que tanta gente fala e ninguém entende? Legal. Primeiramente, Kátia, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite de estar fazendo essa live com você.
Obrigado também ao Rafa Herigen que está aí, que nos apresentou aí, e foi um prazer gravar aquela entrevista com você na Fenalon, um prazer ter te conhecido também. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Caio Santos, eu sou CEO e founder da DataLawyer, também sou sócio da Visurgente e já trabalho nesse mercado aí de tecnologia jurídica desde quando eu nasci, né? A Visurgente é uma empresa familiar, então eu nasci envolvido nesse mercado. E, enfim, aí a passar do tempo, com toda essa transformação digital, né, o Diário de Justiça, que é o core business da Visurgente, que veio se digitalizando, virou eletrônico, e aí o processo passou a ser eletrônico também. A gente acompanhou todo esse processo aí de digitalização e acabamos inseridos aí nesse meio de dados, né? E aí foi onde surgiu a DataLawyer. Então, a DataLawyer ela tem como um principal objetivo, dentro desse viés de jurimetria, que a gente também tem outros produtos, mas falando de jurimetria, que é o tema da nossa live, tem o objetivo de estruturar as informações para gerar insights e gerar análises relevantes para o mercado. Mas o que é isso, né? Vamos detalhar, vamos explicar o que é. O que é Vamos jurimetria? falar com. Vocês falam em Big Data, Small Data, tanto jargão, assim que pra gente fica às vezes meio etéreo. Faz isso aí, vai mastigando, né, Vamos, Alex? Né, Rodrigo? Vai mastigando pra gente. vamos lá. Bom, jurimetria nada mais é do que estatística aplicada ao direito. Então, a gente analisa o que já aconteceu, pode ser tanto em um volume maior de dados, de informações, de processos, como também pode ser num escopo menor. Mas o foco da jurimetria é gerar estatística, é pegar o direito e deixar ele em números, deixando assim mais fácil e de uma maneira mais tranquila o entendimento e acessível. Então, o que se demora muito tempo para fazer uma consulta, o entendimento, analisar algum tipo de perfil, alguma coisa nesse sentido, com a jurimetria, o seu grande propósito é encurtar esse tempo para essa consulta, além de deixar em padrões, padronizar aquele cenário que até então era complexo. O que é um cenário complexo? É entrar num departamento jurídico, numa empresa, num escritório que tem um volume expressivo de processos, ou até não, porque a jurimetria até acaba sendo utilizada para captação de clientes também, que acredito que a gente vai passar sobre esse assunto na live. Mas Nós estrutura. vamos sim, porque isso eu já estou até anotando. Olha aqui, ó. Peguei o papel porque eu quero saber sobre isso. Isso, não, a gente tem ali na parte de cases aí, quando a gente for falar, a gente vai citar alguns cases de captação de clientes aí, utilizando jurimetria. Então, basicamente, o processo de jurimetria começa com a coleta de dados. O que é essa coleta de dados? É bom explicar isso para o pessoal, porque normalmente sai, os robôs, o robô está ali, está captando o processo ali. O que é um robô para captação de dados? É um código de programação que simula um usuário normal entrando, navegando dentro dos processos públicos dentro dos sistemas eletrônicos. Então, a gente cria esses códigos de programação para simular um advogado consultando um processo que é público. E com isso, a gente faz a raspagem, né? A gente captura aquele processo, estrutura ele dentro do nosso banco de dados, aí a gente já entra na parte de tratamento de informações. Né? Estruturar é ler, decodificar e parametrizar, é Estruturar é o isso? seguinte, os dados hoje, esses processos que a gente faz essa captura, eles não vêm de uma maneira padronizada. O que é padronizado? Que o réu é um Saquei. réu, que o autor é o autor, o juiz vem ali, o valor de causa vem ali. Cada sistema tem um padrão diferente. Então, a gente tem que estruturar isso, deixar como se fosse numa tabelinha, né? Deixar tudo organizado, Sim, para que sim. quando a gente for gerar as nossas estatísticas, para que quando a gente for gerar as nossas análises, a gente gera em cima daquilo que a gente já estruturou. Então, o primeiro passo, antes de falar de BI, de jurimetria, alguma coisa nesse sentido, a gente tem que passar por essa etapa. Então, esse saneamento de base, que a gente fala, esse tratamento de base, é como se fosse organizar o lixão, né? Pegar tudo aquilo que é texto, Sim. faz aquela captura, separa o que é bom, separa o que é bom do que é ruim, e aí sim a gente passa para a parte das análises. Nessa parte, né, nesse ponto de tratamento de dados, que a gente explicou, que é separar o lixão, organizar, padronizar as informações certinho, em alguns casos, a gente necessita utilizar a inteligência artificial. O que é isso? Por que a gente precisa utilizar a inteligência artificial? Bom, algumas informações que estão dentro do texto, elas não são factíveis, a gente não consegue ter acesso de uma maneira simples. Então, a gente precisa treinar alguns modelos para que a gente faça a extração, no termo técnico, a gente chama de extração de entidade. Vamos pegar um caso aqui na prática para
para exemplificar. Um valor de um acordo homologado, ele sai lá na ata de audiência. Então, a gente tem que ensinar o modelo que aquele ali é um valor de acordo e que aquele valor sai ali sempre daquele jeito. Aí o modelo aprende aquilo e aí nas próximas atas, nos próximos documentos, ele consegue fazer... Ele já sabe que é lá, né? Que é lá que ele tem que buscar esse dado, saquei. Exatamente. Então, dentro do tratamento de dados, em jurimetria, claro, inteligência artificial é um conceito amplo, tem diversas aplicações, diversos contextos diferentes. Mas dentro de jurimetria, na parte de estruturação, tratamento de dados, a gente utiliza a inteligência artificial exatamente para auxiliar nessa estruturação de informações. E aí sim, a gente chega no resultado final, que são todos aqueles gráficos interativos, bonitos, que as pessoas adoram. Analisar o perfil de um juiz, analisar quantos processos ele deu procedente de hora extra em 2019, por exemplo, como é que ele está entendendo um assunto. Aí sim a gente consegue, passando por essas etapas. A captura dos dados, né, utilizando código de programação e simulando um usuário normal, entrando dentro dos sites dos tribunais e capturando aqueles processos. Tratamento de dados, separando o que é o lixão e separando o que é bom e padronizando. Em alguns casos, utilizando inteligência artificial para auxiliar nesse tratamento de dados. E aí, em terceiro lugar, a aplicação das análises, né, gerando ali aquelas estatísticas, aqueles gráficos interativos. Então, basicamente, esse é o processo de jurimetria. Mas você fala assim, aqueles dados, aqueles gráficos, mas eu, na minha visão, muito pouca gente responde aí, pessoal. Vocês já viram esse material aí que o Caio está falando? Esse tipo de análise, o resultado? Coloque aí, por favor, aí nos comentários, se vocês já viram. E se vocês não viram, depois a gente pode mostrar um exemplo e tal, até para o pessoal que não está ainda no nosso grupo VIP. Não faz o spoiler da surpresa ainda não, né, no final aí. Não estou fazendo, estou perguntando se quem já viu algum resultado sobre isso, o resultado, essa análise. Nunca vi, tá vendo? Alguém já viu isso? A gente vai perguntar isso, Ana. Eu quero saber quem já viu. Ó, ninguém nunca viu. Olha a Sônia, trabalhista super fera de Campinas, nunca viu, olha aí. Quem viu? Ana, não sei onde é que vai, já viu, a professora Ana já viu. Eu queria ver quem já viu esse tipo de output, né, de resultado. Porque a maioria dos meus alunos e clientes já viu, já olhou, mas nunca teve na mão, entendeu? Alguma coisa que pudesse ver. Eu ouvi falar na Fenaló, olha aí. O que eu estou te falando. Então, por isso que eu quis chamar, porque vocês vivem numa bolha. Eu falo pro Rafa isso sempre. Vocês vivem numa bolha. O que vocês vivem, vocês acham que é uma coisa trivial, sabe? Super trivial. Não é trivial para todo mundo. Claro. Pelo contrário. O pessoal aperta esse botãozinho aí, esse coraçãozinho aí, para a live não cair. Então, não é trivial. Então, isso realmente, você viu que o Rafa viu que é amigo do Caio, mas não é uma coisa. Eu falo para o próprio Rafa, vocês vivem numa bolha onde tudo que vocês falam, vocês acham que é trivial, mas pra gente não é trivial, entende? Claro, eu já vi, com sinceridade, mas pela minha profissão e tal. Ô, Elisa, então, eu quero profissionais aqui que são, assim, por exemplo, a Sônia, Zé Binatti, que passou aí, Viviane Colassini, que eu conheço, que são super feras na área trabalhista, nunca viram, entende? Então tem um mercado, uma avenida, porque as pessoas não conhecem nem o que elas podem tirar dali. Então, por isso que eu quis te trazer, e é muito importante que você esteja aqui, sabe? Contextualizar, pegar um gancho no que você falou, que é por que a gente está começando a falar muito de jurimetria agora, né? Jurimetria, para quem não sabe, é um conceito antigo, é um conceito aí que a gente já falava em 70, 60. Com certeza. Mas o porquê que a gente está falando tanto agora? Bom, a partir do momento em que o processo se tornou um processo eletrônico, isso, para as startups, para as empresas, ele se tornou dados, né? Se tornou uma fonte pública de informação. Não é fácil, né? O Rafa, que é de tecnologia, sabe como é que funciona isso. Não é fácil essa aquisição, mas deixa a possibilidade, deixa acessível. Então, a partir do momento que os processos eles se tornaram eletrônicos, eles viraram dados para as empresas. Então, casando com isso, né, o Brasil, um país com um volume muito grande de processos, aí, 80 milhões de processos, e a maioria agora tramitando já nos processos eletrônicos. Com o avanço da tecnologia, o que é esse avanço da tecnologia? Capacidade computacional, o que é? O nosso celular é um exemplo disso. Tanto de claro.
que há 10, 15 anos atrás ele não fazia. Então, essa evolução do processo eletrônico, do volume de processos que estão tramitando no meio digital e a capacidade computacional favoreceu que a gente estivesse falando tanto de jurimetria agora e na prática. Então, só para passar um spoiler para o pessoal, para quem não viu, caiu aí, tá tudo bem? Não, pode falar, só caiu meu celular, mas eu tô te ouvindo. Ele Então, caiu aqui. para quem, Ele tá. para quem não viu ainda a jurimetria, hoje no final da live a gente está com um projeto super bacana que está tendo uma repercussão, que é um exemplo de tudo isso que a gente falou no início, de coleta de dados. Não conta! Não vou contar. Só vou deixar o pessoal esperando aí que no final a gente vai liberar um link aí para todo mundo testar, sem nenhum tipo de custo, e ver na prática como que funciona esse passo a passo aí de jurimetria, né, que a gente falou. Você sabe que a gente fala de coisas tão sofisticadas. Ontem eu estava falando com o Rafael. Eu tinha um tripé maravilhoso que eu comprei na Ásia, eu perdi no próprio avião. Então agora, eu só percebi agora há pouco tempo. Então quando eu cheguei aqui, fui procurar o tripé, cadê o tripé? Olha, Elisa, assim, olha aí. Quero muito. Minha filha, você vai querer muito. Eu sei que você quer tudo. É uma mulher moderna. Vamos lá, vamos lá. Aqui tem muita gente que eu conheço que é dessa história. Olha só, Rafa, então. Rafa, não, olha aí ele na minha vida. Olha, Rafael, sai de mim, Rafael. Agora, Caio, o que já é, assim, na realidade hoje? Na Datalóia vocês fazem muita coisa. Eu sei que tem aquele conceito que você me explicou lá na Fenalóia, de Big Data, de Small Data. O que é isso? Você pode explicar pra gente, só pra gente não ficar ignorante? Claro. Bom, Big Data a sua essência é um volume muito grande de informações. Então, a Datalawyer, ela trabalha nesse modelo, trabalha no modelo Big Data. Na prática, o que é isso? A gente analisa para gerar as nossas estatísticas. Pode falar, que eu estou botando aqui. Tá, a gente analisa para gerar as nossas estatísticas, as nossas análises, um contexto de mais de 12 milhões de processos. Quando eu falo 12 milhões de processos, estou falando da capa e dos andamentos e de todos os documentos que envolvem aquele processo. Então, aquilo se transforma dentro do nosso banco de dados um volume muito grande de informações, de texto e tudo. Então, isso a gente chama de Big Data. Então, é um contexto onde tem um volume muito grande de informações. Quando a gente fala do Small Data, é um cenário menor, é um cenário diferente. Literalmente, cenário... né? Uhum. Literalmente, exatamente, onde a gente consegue analisar um escopo menor de informações. Então, jurimetria hoje, no Brasil, tem empresas e o mercado que trabalham nas duas maneiras. A Datalawyer, ela trabalha no contexto Big Data, mas ela também mescla ali com o Small Data, que a gente tem essa possibilidade. E tem as empresas de jurimetria, acho que em sua grande maioria, que trabalham no contexto de Small Data. Então, como que funciona isso? Então, eles vão no escritório, no departamento jurídico, pegam ali a numeração dos processos, o volume daqueles processos ali, e levam para dentro de casa, estruturam toda aquela base e geram aqueles indicativos. Aí são diversos indicativos, desde indicativos voluméricos... Tendências, né? Tendências. Dentro dessa matéria, a gente divide jurimetria de volumetria, né? Então, o que é volumetria? A gente vai lá, estuda uma base, vai lá dentro de um escritório X e a gente captura lá 30 mil processos. Aí a gente vai gerar essas análises. Então, a primeira análise que a gente olha ali é o quantitativo total de processos distribuídos nos últimos 30 dias, quantos estão ativos, quantos estão arquivados, trânsito em julgado nos últimos 30 dias... E por aí vai. Essas estatísticas mais quantitativas a gente chama de volumetria. Jurimetria entra mais em questões de inferência, comparativos mais complexos, né? Comparar 2, 3 advogados, 2, 3 magistrados em um assunto para analisar se tem algum tipo de variação de entendimento. Aí entra mais nesse contexto. Nós, na Datalawyer, a gente trabalha com os dois contextos, tanto volumetria quanto essas estatísticas um pouco mais complexas de provisão. Então, a volumetria é olhar para dentro, é olhar para o seu próprio escritório, é isso? Não, os dois casos você pode olhar para dentro do seu escritório. A questão é que volumetria são análises mais quantitativas, como essas, volume de processos no total, processos distribuídos nos últimos 30 dias, processos arquivados nos últimos 30 dias. São estatísticas que você bate o olho e vai falar, então quer dizer que desses 30 mil processos que eu tenho aqui, 50 foram distribuídos nos últimos 30 dias. E nos últimos 30 dias eu tive 20 processos arquivados. Então, esse é um exemplo de volumetria. E aí, jurimetria, o que é? Eu cruzo
diversas informações atrás, a nível de um processo, e faço uma sugestão de um valor de provisão, ou uma probabilidade de ganho de perda daquele processo. Então, Pô, é algo espetáculo. que passa mais inferência, né? Assim, é algo que passa... Entendi. É mais, você tem mais uma predição, né? Do que um é uma análise de quantitativa e a outra é uma análise que pode ser quantitativa, mas tem um teor mais qualitativo, né? Exatamente, exatamente. Também. Entendi, entendi. É, Agora me diz uma coisa, para quem que você acredita, você mencionou aí escritórios, para quem que você acha que serve a jurimetria? Para quem hoje se aproveita? Eu estou aqui várias pessoas aqui, eu quero. Tem perguntas depois, professora, depois a gente vai voltar, se a gente não conseguir responder aqui, só fazer uma parte, tá, Caio? Porque tá? eu não falei no começo. Apertem, por favor, esse botãozinho aí. Para quem chegou mais tarde, hoje a gente atrasou um pouco por conta da conexão, peço a vocês que se cadastrem na lista VIP. Quem veio por meu intermédio, cadastra na minha lista, veio pelo Rafa, na lista do Rafa, veio pela Viviane, da Viviane. Cada um de nós que está convidando tem depois um presente diferente lá no final da semana para vocês. Então, cada um tem um link. Vocês peguem esse link e entrem na lista VIP. Por quê? Na lista VIP, não só a gente vai dar o presente do Caio, que só vai estar na lista VIP, tá? O presente do Caio, como também todas as reprises das lives e perguntas que tenham porventura ficado fora, tá? E Rodrigo também, por você também, né, Rodrigo? Tá certo. E mais todo mundo que está aqui. Tem muita gente indicando, chamando e tal. Então, as pessoas que estão aqui por intermédio de um que eu chamo de um mestre de cerimônias, né? Que eu tenho vários parceiros mestres de cerimônias. Então, vá para o seu mestre de cerimônias que te convidou e peça para ele, por favor, o link, porque ele vai te colocar numa lista, que é uma lista VIP, e dessa lista VIP você vai para uma lista do Telegram. Essa lista do Telegram é que é ouro puro, porque só lá eu compartilho as reprises, compartilho conteúdos extras. Rafa hoje respondeu uma pergunta individualmente, eu também respondi, boto um vídeo, eu acordo e boto um vídeo. Então vocês têm que entrar no Telegram, tá? Vocês, então, depois venham tudo isso. O que não der, a professora só que postou aí, por gentileza, a senhora faz esse percurso aí. Se eu não conseguir responder hoje, eu não, né? Que eu não sou expert. Mas se Caio Santos aí não conseguir responder, a gente lá no Telegram, eu peço para ele gravar um vídeo, para ele explicar, e vai tudo ficar certo, tá? Não se preocupe que não vai ficar informação solta. Certo, Caio? Certo, claro. Então, voltando, para quem que serve a geometria? Veja, eu vejo muita geometria, até mesmo na Fenalóia e tal, muita gente dos escritórios grandes, né, muito interessados, porque sabem do potencial de ganho fantástico, né, que traz o seu trabalho. Então, eu sei que se você tem aí vários seguidores das grandes empresas, grandes escritórios, mas e o meu público, que são pequenos escritórios, médios escritórios, como é que eles podem aproveitar da geometria e mais, aproveitar do seu, especificamente da DataLawyer, o que você pode ajudar? Porque a gente está aqui num momento de ajuda, né? De mudar modus operandi para ter mais agilidade, mais eficácia, mais eficiência. Então, o que você tem para a gente aí? Bom, eu acho que assim, até então, antes da gente entrar nessa pandemia, nessa paralisação, uma das vantagens da tecnologia é que, apesar de inteligência artificial, big data, ainda ter um custo elevado, esse custo estava caindo. E quando esse custo começa a cair, o preço final do produto ele também começa a baratear. Então, esse um dos pontos super interessantes e o que deixa acessível esses produtos, esses sistemas, para pequenos e médios também, né, com um custo acessível. Então, esse era um cenário que até então estava vindo. Agora, com a alta do dólar, né, com esse pico todo, deu uma pausa, mas a gente espera, aí, analisando aí no próximo ano, enfim, que isso volte a acontecer e aí o preço possa do produto final continuar caindo para que isso fique acessível aí para pequenos e médios. Hoje a gente comercializa, a gente tem alguns escritórios dentro desse porte e basicamente eles utilizam em dois contextos. No contexto de captação de clientes, e aí eles utilizam dentro de captação de clientes com dois pilares. O primeiro, vamos supor que o advogado conseguiu uma reunião com uma empresa que ele está buscando. E aí ele quer chegar na reunião para aquela empresa, não de mão
vazia, não sem nenhum tipo de conhecimento. Então ele vai na plataforma, e inclusive já respondendo uma pergunta que uma pessoa perguntou, esqueci quem foi, joga somente o CNPJ daquela empresa e eu gero diversas estatísticas sobre aquela empresa. Quantos processos ativos eles têm, um mapa por estado, um mapa de qual valor de causa, como é que estão os desfechos daqueles processos, qual o assunto que mais está tendo demanda contra aquela empresa, qual a Pelo durabilidade... CNPJ? Pelo CNPJ. Só pelo Cara, CNPJ. fantástico, fantástico. Exatamente. Você sabe, é uma avenida de oportunidades pelo CNPJ. Você sabe Não, que flancos diversas, ele tem? Nossa, nossa, diversas não vantagens. sabia. E aí, aquela primeira reunião, que até então seria muito mais de levantamento, ela já passa a ter um tom mais consultivo, porque você já chega naquela reunião com diversas informações e passa a ter mais um ar consultivo do que ter somente aquele primeiro levantamento. Então, esse é Ah, maravilha! E você pode, obviamente, já chegar lá, o Rodrigo tá aí, quero, todo mundo quero. Porque realmente você pode chegar lá, como estão vários dos meus alunos que estão aí também falando, porque eles já entenderam a necessidade de preparação para uma reunião de venda, né? Uhum. Então, assim, o advogado normalmente vai para uma reunião de venda com uma brochura, né, com um folderzinho, e não para estudar o que está do outro lado. Então, a gente tem no meu treinamento, no Advogado para Vencer, que é essa que vem a turma agora, que é de lançamento, a gente ensina justamente como você fazer a preparação. Só que eu tenho que atualizar meu treinamento, porque eu não sabia que tinha essa possibilidade. Então, já vou mudar meus vídeos lá. Mas isso é fundamental para você ter um jargão muito mais contributivo, né? Desde o primeiro approach, né? Exatamente, exatamente. E aí esse é o primeiro pilar que os escritórios de pequeno e médio porte estão utilizando para a questão para captação de clientes. Um outro ponto que eles estão utilizando também é para uma fonte de pesquisa no quesito de precedentes, né? No quesito de jurisprudência, de tendência, jurisprudência, vamos dizer assim. A Adorei, ferramenta Júlio. auxilia bastante também. Porque a gente tem uma funcionalidade dentro de jurimetria que a gente chama de Legal Research. O que é isso? É uma busca textual, como se fosse um Google, dentro dos documentos, dentro de todos os processos que estão dentro do nosso banco de dados, que são mais de 12 milhões. Então, o que a pessoa pode fazer, por exemplo? Eu tenho um processo já distribuído, já está na minha mão, lá na mão do magistrado tal. Então, ele está fundamentando a peça ali, e aí ele quer analisar se aquele magistrado já fundamentou alguma decisão citando algum tipo de artigo, enfim, de algum tipo de fundamentação da qual ele está se preparando. Então, ele entra na plataforma, digita o nome do magistrado, seleciona somente sentenças, somente decisões, e pesquisa aquele artigo, e ele vai mostrar todas as decisões que aquele juiz, que porventura já tenha citado aquele tipo de fundamentação. Gente, Então, é ouro, ou seja, aquele tempo que ele ia gastar em busca de jurisprudência, enfim, de tendência de tudo, ele encurta isso com 2 cliques, pesquisando para aquele magistrado específico. Então, ele vai analisar para aquele magistrado específico, se ele já citou, se ele tem aquele mesmo tipo de entendimento, em qual contexto ele já citou aquela mesma fundamentação. Então, a preparação que ele vai ter para aquela peça cara, passa a ser muito mais assertiva, né? olha, Caio, eu não advogo não, mas você falando aí deu até vontade de advogar. Eu te juro, porque maravilha você. Sou engenheira também, né? Então, quando você junta a conexão, né, da parte estatística, você construir, né, essa conexão que você está fazendo com a parte estatística, com a parte jurídica, Exato. nossa, bem mais consubstanciada toda a argumentação, né? Muito, ó, delícia, delícia. O povo está achando muito, muito bacana o seu trabalho. Olha, parabéns, Obrigado. sinceramente, pelo seu trabalho. Agora, um ponto. Eu sei que a justiça e o nosso judiciário é extremamente complexo e todos os processos, os sistemas são muito difíceis e você tem que parametrizar tudo, cada um jogo é um jogo diferente. Eu sei que você tem trabalhado, porque eu pesquisei aí, não pesquisei não, né? Eu fui lá na Fenaló, você me deu isso aqui, ó. Sim. Bem-vindo. Lembra Boa. disso? Lembro. Bem-vindo aí a Datalóia. Eu estudo, tá, gente? Eu me preparo até para live, tá? Eu não estou de bobeira, não. Então, mas a gente conversou sobre a área trabalhista, né? Que é a área que você
estava progredindo bastante. Como é que está isso? Você está na área trabalhista? Sim. Esses casos, como é que está indo? Em que esferas da justiça, né, os dados já estão sendo tratados, coletados? Como é que está isso na tua visão? Legal. Na DataLore, a primeira versão do nosso sistema foi na esfera trabalhista. Então, hoje a gente já evoluiu bastante, a gente já estruturou bem a base de dados, já tem diversos algoritmos de inteligência artificial e programação comum prontos e rodando bem. E a gente iniciou no início desse ano também a coleta e estruturação de dados da Justiça Federal. Então, a gente já está avançando lá. Estamos já bem encaminhados e, pelo menos, a nossa expectativa, eu vi que tem um colaborador nosso que está acompanhando a live aí, sem pressão, Gabriel, mas a nossa expectativa é lançar a Justiça Federal ainda esse ano aí. Tem pressão sim, Gabriel, porque os alunos, meus clientes querem, então tem pressão sim. É isso aí. Mas assim, Se ele não cobrar de você, eu vou cobrar. Mas falando do mercado como um todo, a gente tem outras empresas que já trabalham aí no Cível, que já trabalham na Justiça Federal, cada empresa com o seu modelo de negócio, cada empresa com a sua maneira de atuar. A gente atua no modelo Big Data, né, que a gente já explicou, e com... Olha o Gabriel aí respondendo aí. E com uma profundidade, né, bem intensa para que a gente consiga gerar as nossas análises. Então, a gente analisa a nível de documentos mesmo, a gente precisa treinar modelos de inteligência artificial, a qualidade foi bem profunda para que a gente conseguisse gerar as nossas estatísticas. Né? Agora, olha só, eu trabalho muito no treinamento, voltando aqui, eu sei que eu estou sendo um pouco aqui interesseira, mas o que a gente faz? Eu ensino meus alunos sempre a fazerem uma precificação e tem alguns critérios de precificação, uns 6 ou 7 modelos, me corrijam aí os alunos que estão aí, se eu estiver errada, acho que são 9, né? E alguns desses modelos, eles preveem que a gente tenha uma ideia da duração dessas causas, né? Eu sei que, claro, cada um é diferente, mas a gente precisa para ter... a gente começa a fazer isso de uma maneira chutativa, né? Mas eu estou vendo no seu trabalho uma possibilidade de, em vez de fazer uma maneira chutativa, já sair com um dado mais preciso, que é uma estatística de duração. Sim, Existe isso? A gente vai poder contar com isso? sim. A gente quebra por marcos. A gente pega da distribuição até o acordo, com a média de dias, da distribuição até o arquivamento, da distribuição até o início da fase de liquidação, da sentença até o primeiro acórdão. Tudo isso daí a gente quebra por esses marcos e a gente gera ali uma média global de dias. Então, eu tenho um processo de hora extra que, enfim, caiu na mão daquele magistrado. Então, eu posso na plataforma colocar a hora extra, o nome daquele magistrado e analisar a durabilidade média daqueles Quanto processos. tempo? Nossa! E, Show, e hein, isso realmente gente? auxilia na precificação. Inclusive, estava dentro dos cases que eu ia citar, porque, enfim, a precificação de um processo que dura em média 1 ano é diferente de um processo que vai durar em média 3 anos. Né? Então, a gente consegue gerar essa estatística, essa análise bem tranquilo, bem fácil, inclusive. Não, excelente. Então fala aí dos cases, porque eu estou te perguntando, não sabendo, claro, eu te pedi para a gente trazer coisas da vida real, né? Mas essa questão que eu falei da precificação é da minha vida real, porque no meu treinamento a gente começa saindo de uma nuvem. Assim, se a pessoa tem uma experiência já em relação àquela causa, e sabe normalmente quanto tempo dura a causa, começa com uma estatística que ela vai lá, sei lá, 30, sei lá, 20 meses, 30 meses, né, tantas horas. Mas uma coisa é esse método de estimativa, que eu acho que está bom, perto do que o advogado faz hoje, que é só jogar uma moeda para cima e ver quanto custa. O que eu ensino, nossa, assim, é tecnologia da NASA, né, perto do que eles fazem. Mas eu acho que a NASA pode ser melhor com um input como esse, sabe? A gente pode Sim. encurtar e fazer, apurar mais. Então, eu acho que a gente pode melhorar bastante a capacidade preditiva, né, dos Com honorários que eu certeza. ensino. Com Mas me certeza. dá conta aí os cases aí, que eu agora fiquei curiosa. Se você já... Não, a gente já passou por alguns, né? Licitando principalmente para pequeno e para médio, aquela questão de captação de cliente e uma para preparação melhor para a primeira reunião.
a questão de uma fonte de busca por precedentes muito mais acessível e rápido, né? A questão da precificação, então, basicamente, esses são alguns cases aí para pequenos e médios. E para grandes bancas, achar a causa raiz, ter o mapa do Brasil, criação de uma política de acordo. Como que eu faço? Eu crio uma política de acordo utilizando a jurimetria, por exemplo. Eu posso analisar o valor médio do mercado. Vou pegar um case nosso aqui na prática. A gente teve um cliente que tinha muito processo de insalubridade por exposição a um agente químico fenol. Né? Então, ao nível de profundidade, a insalubridade é o assunto, só que específico à exposição a agente químico fenol. Então, tinha muito processo assim. E aí ele estava querendo ter um mapa do Brasil, ele estava querendo entender como que estavam as médias de condenação, se tinha outra empresa que tinha mais processo que ele sobre aquele mesmo assunto, e como é que estava naquela empresa, qual que era a média de acordo com aquela empresa estava fazendo, qual que era a durabilidade daquele processo, para ele criar a política dele. Então, a gente gerou essa estatística, a gente buscou em cima de toda a nossa massa de dados, todos os processos que envolviam o agente químico fenol. E aí a gente mostrou um mapa para ele. Falou, olha, tem outra empresa que tem até mais processo que vocês, a política de acordo deles está tanto. Pós a implantação de algum tipo de política lá, que a gente percebe pelo gráfico de distribuição, os processos caíram bastante. Então, alguma coisa eles fizeram ali de interessante. O valor médio de acordo é de, sei lá, vou chutar aqui que eu não lembro, é de 30 mil reais. Então dá para criar uma política aqui mais interessante. Se você fizer por 20, você está abaixo da média de mercado. Então, até esse balizamento rola. Pois é, pois é. Então, assim, acho que o advogado mais purista, agora me permita aqui, né? O advogado talvez mais purista, talvez ache isso que possa perder a graça, né, do direito, mas no meu ponto de vista, eu acho que ao contrário, pela eficácia toda que traz, entende? Como eu te falei, eu sou engenheira advogada, se eu tivesse mais instrumentos como esse, o que me incomodava no direito é o que encanta outras pessoas, cada um é como é, né? Essa imprevisibilidade sempre me deu muita agonia, né? Assim, muita. Tá na hora de voltar agora aí com a jurimetria. Tá na hora não, eu tô feliz com a minha vida, os meus alunos, tudo isso. Mas eu só quero te dizer isso, que eu sempre percebi essa lacuna e sabia a necessidade de ter. Eu via nos Estados Unidos, em outros lugares, onde você tem a common law, né, que é com base em jurisprudência, né, onde isso tudo é muito mais fácil, é muito mais fácil, no meu ponto de vista, advogar lá, onde você tem um direito baseado em jurisprudência, assim, muito claro, né? Aqui não é assim, mas vocês estão transformando, pela estatística, o direito que não é jurisprudencial rigorosamente, numa tendência que a gente consegue, pelo menos, ter mais balizamento na hora de propor as causas. Eu acho que isso é bem bacana e vai auxiliar as pessoas demais, porque isso pode baratear as causas, não é? Eu acho que pode baratear pelo próprio advogado. Auxilia na parte preventiva, na parte consultiva, né, para evitar o litígio. Tem diversas aplicações super interessantes aí que a gente consegue ter a partir da jurimetria. E ontem mesmo a gente estava conversando disso no grupo, o Gabriel está aí, que realmente no Brasil aí está tendo uma tendência aí por análise de precedentes. Acho que tem até um nome que eu esqueci, o Gabriel pode até comentar aí como que está chamando esse movimento aí. E a jurimetria, ela auxilia bastante nisso daí, né? Porque a busca por precedentes, a busca por entendimentos, por perfil de magistrados, ela se faz muito mais acessível e rápida, né? E o que é interessante a gente falar um pouco do mercado lá fora, né? O mercado lá fora, ontem eu entrei no site da LexNexis. Eu ia te perguntar isso, como é que tá? Eu até esqueci, Gabriel como é que tá isso aí? Ativismo judicial e o realismo jurídico. Então, esse movimento que vem trazendo aí análise um pouco assim parecida com common law mesmo, assim, análise de precedentes, de jurisprudência, né? Mas enfim, então, ontem eu entrei no site da Lex Machina, que, se eu não me engano, foi a primeira empresa aí do mundo a trabalhar aí com Legal Analytics, e eles já estão fazendo 10 anos lá, né, que eles trabalham com isso. E aqui no Brasil tem tomado uma proporção, hoje se a gente entra lá na B2L, no site da B2L, a gente já vê várias empresas atuando nesse segmento, e eles iniciaram um pouquinho na frente, mas eu vejo que em termos de tecnologia, em termos de evolução, adaptado, claro, para cada um, para a sua realidade,
a gente vem fazendo algumas coisas bem legais, a gente vem conseguindo manter o... Gente, compara a quantidade de ações que tem no Brasil com o que tem lá. Como é que é? Ah, Lex o quê? Lex Lex Marques? Machina, isso, Lex Machina. Máquina. Olha, machina, máquina. Depois vocês passam para mim. Não tem a menor condição se você comparar a quantidade de ações que vocês estão tratando, né, na Datalog, com o que está sendo tratado lá. Assim, volumes totalmente desproporcionais, né? E olha Então que é legal, bem... uma coisa que a gente está desenvolvendo, que isso, a Mayara digitou aí pro pessoal. Lex Machina, isso. E tem uma empresa também que chama Case Text, né, para o pessoal também, quem quiser dar uma olhadinha. O que acontece? Essa empresa, eles desenvolveram uma inteligência artificial que chama Kera AI, que basicamente faz o quê? E isso é algo que a gente está desenvolvendo também, e a previsão também é lançar esse ano. Basicamente, você pega um texto, um PDF ali, uma petição, né? Pode ser, vamos pegar o exemplo da petição, que é o que vai acontecer, mas poderia ser qualquer tipo de texto. Arrasta para dentro do sistema, arrasta assim, pega ali no computador e joga para dentro do sistema, e só com base nisso ele vai trazer casos similares. Ó, tem tantos casos similares com esse texto aqui, Fantástico. quantos documentos tiveram parecidos, enfim, dentro desse contexto, que é o que a gente chama de similaridade. E eles já fizeram tudo, já lançaram, mas o que é legal é que a gente também está fazendo, a gente também vai chegar lá, que é basicamente uma ferramenta de legal research, de busca, que é aquilo que eu falei, é uma evolução, que o Ross da IBM, a Thomson Reuters, parece que lançou um também super recente, e a gente vem, claro, dentro da nossa realidade, né, adaptando aqui para o nosso contexto, mas a gente, acredito eu, que não estamos um pouco atrás, mas nada que lá seja de outro mundo, que a gente não esteja fazendo. Estão em progresso, né? Com certeza. Estão no Quando progresso. eu falo eu assim, acho que a Datalawyer como um todo, né? A B2L, o movimento como um todo, o ecossistema como um todo vem evoluindo, né? E aí um grande exemplo disso é o Rafa, que está acompanhando aí, que é um empreendedor fora de série aí, enfim, de diversos cases aí na prática aí, e pode também falar bem dessa evolução que a gente vem fazendo. O Rafa, ontem a gente conversou muito sobre as redes, né, as novas redes e como pode tirar valor das novas redes de advogados. Ele explicou que a rede não é LinkedIn. Foi uma live muito bacana ontem e que a sua hoje eu fiz questão de colocar em seguida dele para a gente dar uma chacoalhada tecnológica, porque é o que a advocacia hoje, né, tá precisando, né? Então, eu sou uma mulher que penso sempre em estratégias. Assim, para mim, tudo muda. A tecnologia vai mudar, o marketing vai mudar, as ferramentas, tudo vai mudar. Agora, o pensamento estratégico que o empreendedor tem é o seu maior tesouro, porque muda, sabe, o Orkut para o Facebook, para o Instagram, para o Twitter, sabe-se lá o quê, mas a maneira de pensar estrategicamente, a maneira de inovar e tudo, de pensar na busca, na prospecção, isso é a maior riqueza que a pessoa tem. Então, se você aprende esses fundamentos, a entender que você precisa escolher um cliente para atender, né? Que tipo de cliente você vai atender, que serviço você vai atender para ele, isso aí é a base, esse é o pilar fundamental. E, em cima disso, você vai colocando os veículos para chegar até lá. Então, pode ser uma produção jurídica mais eficiente, pode ser um financeiro mais eficiente, pode ser o marketing mais proativo, o que quer que seja, mas se a pessoa não tem uma base estratégica, sequer para escolher uma tecnologia como a sua e perceber o valor de uma tecnologia como a sua, a pessoa não tem capacidade. Porque, entende o que eu estou falando? Sim. A pessoa... Por isso que a gente vê, por exemplo, na Fenaló, em tantos lugares, a pessoa vai lá, escuta você e escuta outros empreendedores e tal. Olha aquilo, eu não sei da tua experiência, mas estou dizendo eu, como inclusive conselheira da Fenaló. As pessoas olham aquilo, acham aquilo tudo lindo, mas não conseguem encaixar aquilo no seu negócio. Porque se ela não tem uma estratégia, não sabe o que ela vai fazer hoje, nem amanhã, que cliente ela quer atender, ela não percebe o ouro quando ela está vendo o ouro na frente, entende? Então, ele não consegue ver o ouro. Então, a visão estratégica é que muda isso. E eu acho que o principal canal é a busca por conhecimento, né? O pessoal que está aqui acompanhando a live, aproveitando já
parabenizar todo mundo aí, né, que está buscando Sem esse dúvida. conhecimento, entendendo a realidade, entendendo o que as empresas vêm fazendo, entendendo para que caminho a tecnologia vai, desmistificando aí mitos sobre inteligência artificial, né, deixando, trazendo para a realidade. Enfim, eu acho que esse é o primeiro passo, e aí é o advogado, né? A ponto de entender a realidade dele também. Às vezes o que ele precisa no momento não chega a ser uma jurimetria, enfim, uma política de previsão, análise de probabilidade. Talvez o que ele precisa naquele momento é um acompanhamento processual, é um sistema de gestão para fazer aquela primeira gestão, dar uma organizada no escritório e aí sim passar para algumas outras ferramentas, ou não, ou às vezes o controle ali manual em planilhas tá fluindo bem e a Sim, mas pessoa já quer passar sabendo, para né, frente. cara? Mas o meu ponto é assim, talvez hoje ele ou ela não possa, não precisa, né? A Ana está perguntando se a gente vai falar depois. Ele não possa ou não precisa, mas na hora de escolher um sistema, vocês da Datalog já têm um sistema de gestão? Ou Temos, vão temos, ter? temos, Então, o temos. que eu digo assim, na hora de você ter um sistema de gestão, pensar, eu vou precisar de jurimetria depois, porque as pessoas vão fazendo uma colagem. E até eu tive uma entrevista muito interessante com o pessoal da Thomson Reuters e tal, falando sobre isso. E o esforço deles tem sido de colocar o sistema deles aberto para receber vocês. Né? Ele disse, a Já, gente quer, o que a gente quer é isso, eu porque acho eles que um percebem. marketplace mesmo, né? De Então, exato, eles percebem o startups. valor disso. Então, o que eu digo, o advogado às vezes contrata um software de gestão muquirana, e isso acontece direto, e eu dou muita bronca nos meus alunos de mentorados, porque escolhe alguma coisa que não tem, como é que diz, prosseguimento, não tem chance de progresso. Então aquilo vai ficar ali atravancado e depois vai ter que começar de novo. Então tem que ver sempre alguma coisa no dia de hoje, dentro da sua possibilidade, mas sabendo o que está amanhã, entende? O que Claro. vem amanhã. Você não pode comprar uma coisa, tipo assim, um carro que saiu de linha. Não dá, você Exatamente. vai precisar de peça. Então, isso a gente faz direto no nosso trabalho, sabe? De pensar no que vem amanhã. O amanhã, veja, é o que eu digo para eles também. Quando a gente chega a falar numa oportunidade, é porque a onda já passou. Porque quando todo mundo está falando daquilo, jurimetria, a gente está falando agora, pouca gente está falando e tal. Daqui a 6 meses, um ano, vai estar todo mundo falando e tal, mas acho que quem entrar hoje, entender hoje e começar a se familiarizar hoje com esse conceito e se puder, desde já começar a usar, quando a manada chegar a usar isso, você já está dominando aquela ferramenta, sabe? Eu acho que a antecipação estratégica, você ser, como chamamos os americanos, o early bird, né? Os primeiros a usar alguma coisa, isso tem, para mim, um valor enorme. Você Assim, tá na liderar é frente, né? isso. Tá. Uma coisa é você líder, outra coisa é ser seguidor, né? Então, para quem. E não é ser líder em tudo, né? Eu não acho que tenha isso, mas ficar antenado, monitorando tudo que está acontecendo, é dever de casa de todo profissional, e a advocacia dos últimos anos tem percebido o quanto isso é importante, né? Sim. Agora. O pessoal tem com perguntas aí, vamos voltar às perguntas. Eu só vou dizer. Eu vi Você já... uma pergunta que eu achei interessante, que era a respeito do conflito de jurimetria e a LGPD. Passou aí, eu ia voltar a isso. Que é uma A pergunta bem proteção de dados. interessante, que a gente, diversas vezes, a gente tem essas perguntas também. Então, assim, não há dúvidas que jurimetria, principalmente no modelo que a gente faz, está na última linha de discussões, né? Do que pode e do que não pode. A questão é que a gente também está vivendo, nesse momento, uma discussão via o CNJ sobre o que são os dados que vão ser abertos, quais são os dados que são públicos, a política de dados do judiciário, né? A gente tá tendo essa discussão agora. Então, a minha visão, a minha ótica, não sei se isso vai acontecer. Eu acho que a gente vai pender para o lado da inovação, acho que a gente vai ter uma política de dados abertos. Talvez não todos os dados que hoje se tem, talvez não, com certeza dados sensíveis, como cópia de CPF, identidade, folha de ponto, enfim, alguns dados sensíveis, esses devem ser retirados aí da parte de análise pública, mas a princípio a gente tem o princípio da publicidade, né, que garante acesso à informação. Então a jurimetria ela se respalda nisso, no princípio da publicidade,
para que a gente tenha acesso às informações e gere essas estatísticas. Então, eu acredito que algumas discussões vão acontecer para entender qual é esse limite, qual é essa linha do que pode e do que não pode, mas eu acredito que a gente vai pender para o lado da inovação e espero que a gente caminhe aí para a linha mais britânica, assim, de Open Justice mesmo, assim, que serviços tribunais, alguma coisa nesse sentido, que vai ser de grande relevância, assim, o ganho vai ser bem expressivo, né? Eu faço... Quando houver essa ponderação de valores aí, eu acredito que eu tendo a concordar com você também. Tendo a concordar com você. Agora, me diz uma coisa, a Ana aqui, Ana Lúcia Marques está perguntando se dá para usar isso no direito civil. Acho que ela não chegou aqui antes. Que dá para usar, assim, dá, mas... Via Data Lawyer não, mas a jurimetria, porque a gente não caminhou para lá ainda, a gente vai chegar lá. Mas tem outras empresas que trabalham, tem outras empresas que trabalham sim. Aí eu não sei falar qual o nível de profundidade, qual o nível de estatísticas que eles geram lá, as análises, mas tem empresas que trabalham sim. E aí a sugestão é dar uma analisada lá no portfólio que está no site da B2L, né? Olha só, no dia 13, gente, isso é muito importante, dia 13, Rafael Heringer vai fazer a pedido nosso aí, de todo mundo que estava aí ontem na live dele, ele mencionou lá as 420 empresas que estão aí na B2L, ele vai fazer, vai abrir para a gente o que tem lá, e ele chamou de tecnologia jurídica na prática. Então ele vai mostrar para a gente quem faz o quê. Não todo mundo, que 420 é fogo, né? Mas ele vai dar mas ele vai dar um panorama de que tipo de serviço e tal. A Viviane está perguntando aqui se esse programa seu era da trabalhista, se é caro. Viviane, depois segue ele aí. Caio com 2 Is, C. Santos. Isso. Caio, com 2 I, C. Santos, tá? Fala com ele depois em bloco. E no nosso site também tem os preços lá, a gente trabalha de uma forma bem transparente, tá? Tem todas as informações lá então também. Tem lá. Mas segue o Caio, todo mundo que tá falando comigo aí, gente, vou aproveitar e pedir para seguir o Caio aí, porque o cara é fera e tem que seguir. Então, eu comecei por sugestão da Kátia e do Rafael, comecei a fazer uns stories também, gravando uns vídeos aí. Eu acho que vai dar certo. Acho não, tenho certeza. Agora, tem o Generino Tavares dizendo que ele é advogado há 2 anos e como que a jurimetria pode ajudar ele na profissão. A gente passou um pouco por isso, né? Advogado em início de carreira auxilia na captação, né, de clientes, se preparando melhor para a busca, né? Daquele cliente, uma reunião mais consultiva e também, caso ele já tenha alguns processos em trâmite, uma melhor estratégia, né? Podendo aí melhorar, adaptar ou até mesmo alterar a estratégia que ele tinha para aquele caso, analisando o perfil daquele magistrado, analisando, enfim, o perfil, as estatísticas referentes àquele processo. E até, às vezes, decidindo se é melhor continuar ou tentar um acordo, né? Então, show. Para a parte comercial, para os dois, para a parte comercial, eu acho que isso aí assim, como é que chama aquela? Eu esqueci o nome da pedra mais bonita que tem, a turmalina. É um negócio mais. Uma dica, assim, de marketing. Olha que marketing. Eu entendo, mas mais para a parte de tecnologia, não entendo muito de marketing jurídico. Olha que interessante que eu estava conversando com uma pessoa. A gente começa a perceber pela nossa plataforma qual tipo de assunto que mais está tendo demanda na Justiça do Trabalho e qual atividade econômica, né? Qual atividade econômica que mais está sendo demandada. Ou seja, o que pode ser feito? A pessoa pode começar a produzir conteúdo e gerar valor em cima daquele nicho. Focado naquele assunto, para aquele que ele já percebeu que é onde está tendo maior demanda de ações. Ou seja, tem. Vocês estão ouvindo isso aí, gente? Produzir conteúdo direcionado. Vocês estão ouvindo isso? Ou seja, aquela coisa, jogar um monte de dados para ver quem prospera mais. Você não precisa fazer isso. Já vai direto no lance, né? Isso. Muita eficiência, né? Ó, já tá tendo um reloginho aqui que tá falando que acho que 1 minuto aqui para. Gente, olha, então tem 1 minuto. Quem tiver, professora Silva, tem várias coisas que tem trivial. Olha, maravilha. Olha, fiquei muito feliz, muito obrigada por você ter dedicado seu tempo. Foi uma live maravilhosa.
Agora eu vou pedir para você baixar essa live agora quando terminar, aí imediatamente, que eu preciso disponibilizar lá para o grupo, tá? Que não está no meu, Legal. está no seu. Ah, você me Quando ensina a fazer terminar isso, porque eu não aí, sou muito de lives, não. Entendo de então a inteligência gente vai. artificial, mas live não é comigo. Então tá bom. A gente vai baixar isso e depois todo mundo que estiver no grupo do Telegram. E mais, gente, tem um presente do Telegram para ele. Entrem na página advogadopreparado-para-vencer.com, ou a minha, ou do Rafael, ou do Rodrigo, da Viviane, de quem quer que seja. Entrem no grupo do Telegram, que lá vai ter um presente do Caio que vocês vão amar o presente dele. Não é meu, não. É dele. Mas só para quem estiver no grupo do Telegram. Então peçam a Viviane o link dela, o Rafael o link, a Rodrigo, a mim mesmo. O meu é fácil, né? Mas peçam para quem indicou vocês para estar aqui nessa live, porque cada um tem uma responsabilidade pelos seus tutorados, vamos dizer assim. Então peçam o link e o presente